vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa do 4º ano. Hoje nós vamos trabalhar sobre gênero textual. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre reportagem. E o objetivo da aprendizagem de hoje é conhecer as principais características e estrutura do gênero reportagem. Então, eu trouxe para vocês uma reportagem que fala um pouco sobre a história de Vitória mesmo, da nossa cidade. Como nós estamos aí comemorando, né, a batalha das Tabocas, então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a história da nossa cidade dentro dessa reportagem, tá certo? Conhecer as origens dos nomes de algumas ruas e avenidas da nossa cidade de Vitória de Santo Antão. As habilidades que serão desenvolvidas é identificar a função social de textos que circulam no cotidiano nas mídias impressas de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem as produziu, a que se destinam e que os gêneros possuem funções sociais relacionadas aos campos de atuação dos quais circulam. Além disso, a gente também vai identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global em textos lidos, ouvidos e sinalizados. Para começar, nós vamos com as nossas orientações importantes, que é acompanhar a programação do rádio e da TV, que você precisa acompanhar, realizar todas as atividades propostas, que nós, professores, deixamos aqui para vocês, separar o material de estudo, não só o material, mas também aquele espaço para você estudar, e revisar sempre os conteúdos, sempre que necessário. Sempre que surgir alguma dúvida, você vai lá e rever os conteúdos. O que nós vamos aprender hoje é conhecer e identificar a função social da reportagem e identificar as principais características estruturais do gênero reportagem. E aí eu trago uma pergunta para vocês. Onde podemos encontrar reportagens? Onde é que essas reportagens circulam? Onde é que a gente encontra a reportagem? Então, a gente encontra as reportagens em jornais, revistas, rádios, internet, televisão. E aí, ó, eu trouxe uma reportagem para vocês. Essa reportagem que eu trouxe para vocês, ela está disponível no blog nossavitoriape.com.br. Então, esse texto que eu trouxe para vocês hoje é uma reportagem da nossa cidade, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre o que é que significa, o que é esse tipo de gênero. Então, aqui, ó, observa que nessa página inicial, lá do blog nossavitoriape.com, eu fui lá e busquei na parte do cotidiano. E aí eu achei essa reportagem muito importante. Aqui a gente tem os personagens que deram nome aos caminhos de Vitória de Santo Antão. Eu achei esse tema importante para o que a gente está vivendo esse mês, vivenciando esse mês. E aí a gente tem um subtítulo, o segundo tema, né, digamos assim, que é um subtítulo, as pessoas que mereceram ter seus nomes batizando importantes corredores viários da cidade. Então, o que é que a gente pode perceber nessa parte aí do início da reportagem? A gente tem um tema principal, que a gente pode chamar da manchete, e a gente tem um outro ponto que a gente pode chamar do subtema, não é? Então, o tema principal é os personagens que deram nomes aos caminhos de Vitória de Santo Antão, e o subtítulo, as pessoas que mereceram ter seus nomes batizando importantes corredores viários da cidade. Nessa reportagem, a gente tem a data em que ela foi publicada, dia 9/7/2015, e a gente tem também aqui o autor dessa reportagem, que é Danilo Coelho. Ó, Danilo Coelho. E essa reportagem, ela começa, né, desse jeito. Vou ler para vocês a parte inicial dessa reportagem. Você já foi na Mariana Malha? Já cortou a cidade de carro, moto ou de ônibus através da Henrique de Holanda?
Mas quem é a tal Mariana? Que Henrique é esse? Para o leitor não rodar por aí sem saber onde pisa, o blog Nossa Vitória foi através de informações sobre os nomes, pelo menos dos mais famosos que batizaram as principais avenidas da cidade. Então, observa aí nesse trecho amarelinho que é uma parte inicial, é o início, é um pequeno resumo, tá? É uma introdução da reportagem. Nela a gente já sabe mais ou menos o que é que a gente vai encontrar nessa reportagem. A gente vai encontrar um histórico sobre algumas personalidades que dão nome a algumas ruas, tá certo? Então a gente vai começar pela rua Henrique de Holanda, que é a principal rua, e também pela Agamenon Magalhães. Então, vamos ler. Cerca de 20 mil veículos circulam diariamente pela avenida que homenageia Henrique de Holanda. Henrique de Holanda foi poeta, escritor, desenhista e industrial vitoriense. A via principal do município, com mais de 6 quilômetros, se estende no bairro da Redenção de Maués. Políticos também são homenageados com nomes de avenidas. Agamenon Magalhães, por exemplo, ele foi um político que esteve à frente do Estado, mas antes de ser governador, Agamenon foi ministro do Trabalho e também da Justiça de Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo. Foi interventor de Pernambuco entre 1934 e 1945. Depois foi eleito governador e ficou no comando do estado entre 1950 e 1952, quando faleceu. Então, o da esquerda é Henrique de Holanda e o da direita é Agamenon Magalhães. Os políticos também foram homenageados, como é o caso de Eurico Valois. Ele foi lembrado pelo município, que tentou batizar a via com o nome do antigo prefeito e vereador de Vitória de Santo Antão. Apesar do esforço, o nome ainda não caiu nas graças do povo, que usa o nome Estrada Nova como referência. Essa reportagem ainda traz algo mais ainda sobre a Mariana Malha, tá? As pessoas conhecem a Mariana Malha, mas não sabem quem foi a Mariana Malha. Então, ó, vou trazer para vocês um pouquinho quem foi Mariana Malha, tá? Nessa reportagem. Então, à esquerda aí você vê Mariana Malha, tá? Essa jovem aí. E à direita, a gente tem um registro da Avenida Mariana Malha, bem ali no centro mesmo de Vitória. Essa foto foi tirada por Luciano Abreu, lá também no blog Nossa Vitória. O nome de Mariana Malha é popular na cidade, mas seu feito nem todos conhecem. Cidadã civil, com projeção no meio social e político, nasceu em 17 de janeiro de 1846. Era filha do capitão Pedro do Rego Barros, sobrinha do tenente-coronel Manuel Joaquim do Rego Barreto e prima de Francisco do Rego Barros, o conde de Boa Vista. Mariana se apresentou como enfermeira ao Batalhão de Voluntários da Pátria em 12 de setembro de 1865. Com apenas 19 anos, a notícia da tão admirável abnegação causou grande entusiasmo na cidade. O presidente da província, louvando a nobre ação, permitiu à jovem vitoriense usar o uniforme militar e as insígnias do primeiro cadete. Então, essa é a história, né, da mulher que dá nome à Avenida Mariana Malha. Está tudo dentro dessa reportagem. O que é que a gente pode perceber? Essa é uma reportagem que narra os fatos, que está narrando acontecimentos. Então, a função dessa reportagem é nos informar de algo que a gente ainda não conhece, tá certo? Outros que têm seus nomes gravados nas vias da capital pernambucana não são tão marcantes para o estado, mas sim para o país. Antônio da Silva Jardim, que dá nome a uma avenida do bairro da Cruz, foi um advogado, jornalista e ativista político brasileiro. Formado na Faculdade de Direito de São Paulo, teve grande atuação nos movimentos abolicionistas e republicanos, na defesa da mobilização popular, para que tanto a abolição quanto a república produzissem resultados efetivos em prol de toda a sociedade brasileira.
Em uma reportagem, com certeza, não caberia as informações sobre as homenagens prestadas por todas as ruas de Vitória de Santo Antão. Convidamos a conhecer a história de sua cidade, começando a descobrir quem são as pessoas que dão nome às suas ruas e avenidas. Esse texto foi escrito por Danilo Coelho, do blog Nossa Vitória. Então, nessa reportagem que eu trouxe para vocês, escrita por Danilo Coelho, ele traz um pouco da história dos nomes, dos principais nomes das ruas e quem foram as pessoas, né, importantes que foram homenageadas, que as ruas receberam esses nomes. O que é preciso para se reproduzir uma reportagem igual a esta que a gente acabou de ler? Então, ó, primeira coisa, né, são características importantes, né, que fazem parte do gênero reportagem. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é entrevistar. Então, eu tenho certeza que ele teve que fazer entrevista, pesquisar e reunir informações relevantes sobre o tema. Ele precisou escrever, fazer anotações, analisar os dados e informações levantadas, organizar um texto e revisá-lo. Porque não é simples assim, eu vou escrever de todo jeito. Não, tem todo um planejamento, né, até se chegar à reportagem final. E não vai pegar qualquer informação e passar de todo jeito, não. Ele precisa realmente analisar os dados levantados. Conforme podemos perceber, reportagem é um gênero textual jornalístico não literário, tá certo? É um texto não literário, não é um texto fictício, tá? É algo que realmente aconteceu, tá certo? É um texto não literário. Também podemos perceber que que eles são veiculados principalmente por jornais, revistas, rádios, impressos, internet ou televisivos. Essa reportagem que eu trouxe para vocês, ela está num blog, ela está na internet, mas a gente pode encontrar reportagens nos telejornais, né? Nos jornais aí dos canais de TVs, a gente pode encontrar reportagens nos programas, a gente encontra reportagens nos jornais, nas revistas, tá certo? Que são os impressos, no rádio também tem as reportagens. Então, existem vários lugares que a gente pode encontrar reportagem. As reportagens, elas podem ser expositiva, informativa, narrativas ou descritivas. Em alguns casos, o autor ele pode também dar alguma opinião sobre o que ele está escrevendo, tá certo? Ele pode sim opinar. Então, essa que a gente acabou de ler é uma reportagem informativa, tá certo? É uma reportagem informativa, que traz informações. E, como a gente também pôde perceber lá no final do texto, além no final também, no começo, a gente pôde perceber que o texto está assinado pelo autor. Ok? A estrutura básica da reportagem. O que é que a gente consegue localizar numa reportagem? Então, na reportagem, ela tem um título principal e um secundário, que foi o que eu mostrei lá no início para vocês. Então, o principal é o mais abrangente, é o que a gente pode chamar de manchete. E um outro secundário é uma espécie de subtítulo, e aí é mais específico, tá certo? É o que a gente pode ver aqui, ó. Os personagens que deram nomes aos caminhos de Vitória de Santo Antão. Então, essa é a manchete principal da nossa reportagem. Além do mais, temos o segundo, que é o segundo tema, as pessoas que mereceram seus nomes batizando importantes corredores. Então, a gente pôde perceber essas características dentro da reportagem. Além disso, a gente tem a imagem, né? A gente tem uma imagem aí que está representando a avenida principal, que é a Avenida Henrique de Holanda. Lá na reportagem, a gente leu também, lá no início, a gente leu o que chamamos de lead, que é, na linguagem jornalística, a lead corresponde ao primeiro parágrafo do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo,
onde as palavras-chave são pontuadas. Então, nessa reportagem, a gente tem aqui, ó. Você já foi, ó, essa partezinha aí de vermelho. É aquela primeira parte onde a gente pode destacar que está a ideia principal, que é você já foi a Mariana Malha? Já cortou a cidade de carro, moto, de ônibus, através de Henrique Holanda? Mas quem é a tal Mariana? Quem é Henrique é este? Para o leitor não rodar por aí a pé sem saber onde pisa, o nosso blog foi atrás de informações sobre os nomes, pelo menos os mais famosos, que batizam as cidades e as avenidas da nossa cidade. Então, aí a gente pode perceber que está a ideia principal. O que é que vai ser discorrido pelo autor? O corpo do texto. O corpo do texto é o desenvolvimento do texto. Então, tudo aquilo que a gente leu informando sobre Mariana Malha, sobre Holanda, Magalhães. Então, tudo aquilo ali que a gente leu é o desenvolvimento, tá? É a descrição, é a narrativa, tá mostrando, é o histórico, é o que ele recolheu para fazer a sua reportagem. Então, é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na live. Nesta parte, o repórter reúne todas as informações e as apresentam num texto coeso e coerente, que o leitor ele consiga entender a mensagem, que ele consiga entender qual informação ele deseja passar. Revisando. As reportagens são textos que servem para informar um acontecimento. Então, ela serve para informar ou um acontecimento, ou pode ser algo que aconteceu há pouco tempo, pode ser que aconteceu há muito tempo, né? Como a história das nossas ruas daqui de Vitória, como esses nomes são coisas antigas, lá do passado, que aí ele foi pesquisar e trouxe e colocou dentro de uma reportagem. Que elas são veiculadas nos jornais, revistas, nos telejornais e programas de TVs, na internet e nos rádios. A gente também pode observar que a reportagem é um gênero textual que tem características de um texto informativo, narrativo e descritivo. Agora é a sua vez. Vamos colocar em prática o que aprendemos na aula de hoje. Pegue seu material e mãos à obra. O que é que eu vou pedir para vocês fazerem? A gente acabou de ler uma reportagem sobre a nossa cidade. Então, agora vocês vão produzir uma reportagem também, tá certo? Não esquecendo aí que vocês vão precisar pesquisar, vão precisar fazer algumas entrevistas, né? Analisar alguns fatos, tá? E aí eu trouxe alguns temas para vocês como sugestões, mas vocês podem procurar outros temas, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, pandemia do Covid, é um tema aí que está, né, tá em alta, a pandemia do Covid-19, e que a gente tem muita coisa que a gente pode explorar sobre a pandemia, não é? A gente tem um tema principal, que é pandemia do Covid, e aí vocês podem abordar outras coisas, como a vacina, né, os cuidados, né? Vocês podem abordar aí como subtítulo a questão desse confinamento que a gente vive, que a gente está vivendo, não é? Que a gente não pode sair, não pode estar na rua, não pode fazer aglomeração. Então, vocês podem trazer aí os protocolos, né? Dentro desse assunto de pandemia do Covid, vocês podem trazer os protocolos de convivência, né? O novo normal que estamos vivendo. Outro tema que vocês podem fazer é falta de moradia. É um tema muito importante, pertinente, que a gente vê aí que tem muita gente que não tem moradia. Por que essas pessoas não têm moradia? Não é? O que é que está acontecendo que muitas pessoas não têm moradia? Você pode falar sobre as pessoas que moram embaixo de viadutos, né? E você pode pesquisar, você pode acrescentar, colocar fotos, colocar imagens, você pode
enriquecer bastante a sua reportagem, tá certo? Que para uma reportagem bem rica, ela precisa de pesquisa. Então, você tem que pesquisar bastante sobre aquele assunto, tá certo? Para você conseguir realmente escrever. Outro assunto importante, a alimentação saudável, tá? Quais alimentos são saudáveis, né? Você pode fazer essa pesquisa aí. Por que que a gente tem que se alimentar? Por que que a gente tem que comer saudável? Por que que a gente não pode comer tudo que a gente quer, não é? Porque tudo que a gente quer comer é tudo coisas que não são lá tão saudáveis assim, não é? Então a gente precisa aí ter uma alimentação saudável. Será que isso faz bem para a nossa saúde? Né? O porquê disso. E outro assunto importante, lugar de criança é na escola. A gente vê muitas crianças por aí que não estão na escola, né? A gente vê muitas crianças por aí que estão no sinal, né? Vendendo bala. Elas não deveriam estar ali no sinal. Elas deveriam estar na escola. Ou crianças pedindo, né? Quando elas não estão vendendo, elas estão pedindo nos sinais. Não é só nos sinais, em qualquer lugar a gente encontra crianças que estão, que deveriam estar na escola, mas não estão, tá certo? E por hoje é só, tá? Gratidão a Deus sempre. Até a próxima aula e se cuidem, tá? Até a próxima.